Você tem 4 horas para reverter e parar um derrame. E nesta conversa, vou te contar como conseguir isso. Seu cérebro tem uma regra de ouro. Não existe nada mais importante do que o tempo. O tempo que passa durante um derrame cerebral. Cada minuto durante um AVC conta, pois morrem quase 2 milhões de neurônios por minuto. E uma vez que morrem, não voltam. No entanto, a boa notícia e a razão pela qual estou fazendo este vídeo é contar para vocês o que devem fazer no que chamamos de janela de ouro. A janela de ouro nada mais é do que essas 4 horas ou 4 horas e meia, onde nós, médicos, podemos fazer praticamente mágica para reverter e parar o dano. Mas para que esse trabalho no hospital possa ser feito, você antes, em casa, teve que fazer as coisas direito. Sou o Dr. Weller, médico cardiologista, e vou te explicar o que fazer nessas 4 horas, como reconhecer e como agir nessa situação. O que você deve e o que não deve fazer durante um derrame cerebral. Um derrame cerebral é um infarto. Os neurônios do seu cérebro morrem basicamente porque os vasos sanguíneos têm um problema. 8 em cada 10 desses derrames são culpa de um entupimento. Esses são chamados de isquêmicos. Um coágulo ou sujeirinha que viaja pelo sangue, chega ao cérebro e pum, entope a artéria. O sangue não passa. O oxigênio não chega, os neurônios sufocam e morrem. Uma porcentagem muito menor desses derrames ocorre por uma hemorragia, o rompimento de um desses vasos. O sangue sai sob pressão, esmaga o cérebro e o danifica. Por que estou te explicando isso? Porque quando você chegar ao hospital, a prioridade absoluta do neurologista será ver qual desses 2 derrames você tem. Cada um deles tem tratamentos muito diferentes. Para que eles possam te tratar bem, você não precisa ser médico nem nada parecido. Você tem que fazer bem a sua parte em casa e é muito simples. Apenas aprenda esta palavra: corre. A palavra corre vai te ajudar se um familiar, um amigo ou até você estiver tendo esses sintomas, para detectá-lo imediatamente. Por favor, grave isso na mente. Vamos rápido. Corre. A letra F. Cara, olhe para o seu rosto. Sorria, peça para o seu familiar sorrir. Se o sorriso for simétrico, então você não tem problemas nessa área. Se, por outro lado, uma parte do rosto estiver caída dessa forma, isso é um AVC, até que se prove o contrário. A letra O, olhos, perda de visão repentina. Você perdeu a visão de um olho de repente. Tá vendo dobrado? Tá com um olho desviado? Problemas visuais súbitos? Alerta vermelho. O primeiro R de corra, raro ao falar. F é típica. Faça uma pergunta simples ao seu familiar. Ligue hoje. E ele responde como se estivesse bêbado, embriagado, com a fala arrastada, ou as palavras não fazem sentido. O segundo R de corra é rápida debilidade. Diga para levantar os braços e mantê-los. Se um dos braços cair ou não conseguir mantê-los, ou se ocorrer com uma das pernas, isso é rápida debilidade. E o E, emergência. Se notar qualquer sintoma do corra, não espere para ver se passa. Isso é uma emergência e é um derrame até que se prove o contrário. E aqui quero derrubar um mito perigoso. Muitos pacientes têm esses sintomas por 10 minutos e depois eles passam. Então dizem, foi uma tontura. Não, isso pode ter sido o que se chama de acidente isquêmico transitório. É como se fosse uma espécie de pré-AVC, um aviso de que o terremoto se aproxima. Por isso, se tiver algum desses sintomas, corra. Sempre digo, melhor um alarme falso do que as graves consequências de ignorar esses sintomas. Perfeito! Agora que detectou os sintomas em você ou em um familiar, o que precisa fazer? As diretrizes mundiais são muito claras. Número 1. Ligue para a emergência agora. Não tente levá-lo no seu carro, especialmente se a ambulância puder chegar rápido. Por quê? Porque os paramédicos podem avisar o hospital e escolher o centro mais adequado. Além disso, podem avisar que estão levando um código derrame, um código AVC. Muitas cidades grandes têm preparações especiais para derrames cerebrais e também para infartos cardíacos. Quando você chega e alguém avisou a tempo, o tomógrafo estará disponível, o neurologista estará esperando e esse tempo é vital. É a janela de ouro.
São aquelas 4 horas de que te falei. Dado importante: se puder, verifique a hora em que os sintomas começaram. Isso é fundamental. Agora, o que você nunca deve fazer nessa situação é dar água ou comida ao seu familiar ou a si mesmo. Tome esse chazinho para se acalmar. Não, muitos pacientes com AVC perdem a capacidade de engolir e, se der água, pode ir para o pulmão e causar pneumonia. 2. Não baixa a pressão. É muito comum que durante um AVC a pressão suba muitíssimo. E isso não é algo ruim, é o seu coração e o seu corpo tentando bombear sangue suficiente para o cérebro. Se baixar a pressão de repente, não chegará sangue suficiente ao cérebro. Baixar pressão não é brincadeira. De fato, os neurologistas a preferirão bem alta, em 180 ou 190. E número 3. Não fure os dedos. Há um mito viral de furar os dedos com uma agulha. Isso não serve. Isso não tem nenhuma base científica. Dói, você perde tempo e aumenta o risco de chegar tarde demais. Não faça isso. Agora, no começo eu falei sobre a janela de ouro. Eu disse que você tinha 4 horas. Por quê? Porque você pode parar e reverter a maioria dos danos. Especialistas do mundo todo concordam que o tratamento principal para um AVC por obstrução, um AVC isquêmico por um coágulo, é aplicar um medicamento na veia chamado trombolítico. É um líquido que administramos e que tem a capacidade de destruir o coágulo e abrir a artéria. Mas esse remédio é tão potente que, se eu aplicar após 4 horas ou 4 horas e meia, o risco de causar um sangramento e de esse sangramento ser pior que a própria obstrução e o derrame é muito grave. Ou seja, se demorar mais de 4 horas, a janela de ouro se fecha. Se você chegar a tempo, os médicos podem fazer uma tomografia. Confirmam que não há sangramento, ou seja, um derrame hemorrágico, porque os trombolíticos não podem ser usados quando há sangue, pois sua cabeça sangraria mais e seria perigoso. E aí eles vão te dar um mifalém. Se chegar a tempo, você tem chances de sair andando do hospital. O dano é revertido quase por completo. Também, em alguns casos, dependendo de onde está o coágulo, do tamanho e tudo mais, os médicos têm outra opção incrível: a trombectomia mecânica. Ou seja, inserem um catéter, um fiozinho pela virilha, sobem até o cérebro e aspiram o coágulo literalmente com um pequeno aspirador. Isso aspira o coágulo fisicamente e pode ser feito por várias horas após o início do AVC. Meu conselho de ouro é: se tiver hospitais por perto, vá ao que tenha uma unidade de AVC ou ao maior, que você saiba que tem tomografia e médicos de plantão. Um hospital pequeno, um postinho. Se for a única opção, vá, mas pode te fazer perder tempo. Deixe-me dizer mais uma coisa. Quero que saiba que o melhor AVC é o que não acontece, e tem um dado que vai te surpreender. Pelo menos 8 em cada 10 AVCs podem ser evitados. E estes são os 4 hábitos mais potentes para conseguir prevenir 8 em cada 10 derrames. Anota aí. Número 1. Pressão arterial, chamada de assassina silenciosa. Compre um medidor de pressão. Se tiver mais de 140/90 na maioria dos dias, anote todos os dias e leve pelo menos 5 ou 6 anotações ao seu cardiologista. Controlar corretamente a sua pressão arterial, o que pode ser feito com hábitos e às vezes requer remédios, é fundamental. É o fator de risco número 1. Número 2. Arritmias. Eu estou falando da fibrilação atrial. É uma arritmia, é quando o coração bate de forma anormal e às vezes você sente palpitações. Se tiver mais de 65 anos, meça seu pulso, ou se tiver um relógio que indique pulso irregular, vá ao cardiologista, faça os exames anuais. Detectar uma arritmia é uma das principais formas de diminuir o risco de AVC. É uma das principais formas de diminuir a chance de um derrame isquêmico. Lembre-se, 8 em cada 10 são obstruções e muitos dos coágulos vêm do coração por causa dessas arritmias que podem ser tratadas. Número 3. Colesterol e açúcar. O de sempre, pessoal. Menos farinhas, menos ultraprocessados, menos açúcar simples. Assim, você estará menos inflamado, terá menos chances de descompensar o diabetes ou ser diabético, obeso. Todos esses são fatores que predispõem você a ter um derrame, sem dúvida alguma. E número 4, tão simples quanto se mexer.
Pessoal, 40 a 45 minutos por dia. Faça exercício de cardio, mas também de força. É um mito que você já tá velhinha. Muitas pessoas dizem, doutor, eu já tô velho. Como vou à academia? Isso é coisa de jovem. Bem, esse sim é um mito velho que não deveria mais existir para qualquer condição. Praticamente para todas existe um tipo de exercício que vai melhorar sua qualidade de vida. Não só diminuirá as chances de derrames cerebrais, infartos, diabetes, hipertensão, obesidade, mas também permitirá dormir melhor, ter mais ânimo. Se existe uma pílula multifuncional gratuita, é o exercício. Me desespera que as pessoas não façam exercício, porque sei que só isso permitirá que vivam muito melhor e que é fácil. Claro, seu corpo no início resistirá, doeram todos os músculos, os ossos, mas comece, e isso mudará a sua vida. Eu sei, o derrame cerebral dá medo, mas o medo paralisa. E hoje eu te dei o conhecimento para agir. Lembre-se, porra. Rosto, olhos, fala estranha e fraqueza rápida. Isso, não hesite, acione o sistema de emergência. Este pode ser o anjo da guarda que salve sua vida, e o cérebro do seu pai, do seu ente querido ou o seu próprio. Se essa informação foi útil, por favor, compartilhe. E conte nos comentários sobre o que quer que falemos e de que parte do mundo nos segue. Manda um carinho imenso do nosso lugar Argentina.